Olá, eu sou Janaína Spolidório e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto bem diferente. Eu vou falar sobre os benefícios da escrita precoce. Eu já falei sobre isso um pouquinho no Instagram, eu fiz em 3 posts diferentes há alguns dias, um pouco antes desse vídeo. E daí, como teve assim, um engajamento muito grande das postagens, eu achei interessante fazer um vídeo explicando melhor sobre esses benefícios. Para quem não conhece, a escrita precoce é aquela feita antes da idade que a gente chama de pré-escolar, que seria 5 anos mais ou menos, então é feito de 4 anos para baixo. E a escrita precoce, eu não quero, ela não se trata de traçar letras. Claro que o trabalho de traçar letras é importantíssimo, porque é necessário a gente estimular a coordenação motora fina. A coordenação motora fina é um dos pré-requisitos para a escrita e ela deve ser estimulada, porque ela vai influenciar em coisas mais pra frente que eu vou explicar ainda nesse vídeo. Só que a escrita precoce é a escrita autônoma, que a criança escreve as letras sozinhas. Ocorre que você pode pensar, mas a criança ainda não sabe atribuir o som. Não tem problema, o que eu tô falando aqui nesse vídeo é sobre a escrita autônoma e não sobre atribuição ou alfabetização. É a parte da escrita somente. E daí eu vou explicar os benefícios do ponto de vista científico. Então não é nada de achismo, nada de eu acho isso, eu acho aquilo. São fatos que são comprovados e eu achei interessante trazer aqui para o canal. Então eu vou explicar primeiro, mostrando para vocês o desenho de um cérebro. Então a gente tem aqui, eu coloquei nesse cérebro uma região aqui destacada em amarelo. A gente vai chamar essa região de região 1. Nessa região 1, é onde se desenvolve a escrita autônoma. E essa escrita autônoma, já na escrita precoce, quando ela é estimulada, ela ativa o que a gente chama de circuito de leitura, quando a criança está entre 4 e 5 anos. Então, vocês veem como é importante estimular a partir dos 3, já, pelo menos, essa escrita autônoma. Na região rosada, bem aqui na frente no cérebro, está o córtex pré-frontal. Nesse córtex pré-frontal acontece 3 fatos importantes. A gente tem a atenção, o controle de impulso e a memória de trabalho. Então, de novo, quando eu estimulo a escrita precoce na criança, eu desenvolvo nesse córtex dela a atenção, o controle de impulso e a memória de trabalho, que vão ter um papel fundamental mais para frente na alfabetização da criança. Não ainda nesse momento. E daí agora eu vou explicar 2 elementos muito importantes, né, que agora a gente já falou um pouquinho dessa área mais do cérebro. Vou explicar 2 elementos importantes que fazem parte dessa escrita precoce. Quando a criança é estimulada precocemente a escrever as letras, acontece que ela cria legibilidade, que é a letra ser legível, e velocidade. Esses 2 elementos, eles são importantíssimos para evitar alguns problemas futuros, que é o que eu vou explicar agora. Então, eu vou voltar aqui para a lousa e eu montei aqui uma sequência de 4 itens, né, para ficar mais visual para vocês, para lembrar mais fácil, e a gente vai falar deles rapidinho aqui, para vocês entenderem melhor. Vamos começar do cérebro. Já que a gente saiu do cérebro, a gente volta para o cérebro. Quando a criança tem a escrita precoce estimulada, ela tem uma diminuição na carga cognitiva. O que isso significa? Significa que a criança ela vai precisar pensar menos no ato de escrever e vai pensar mais no que ela tem que fazer, seja uma redação, uma produção de texto, uma reflexão sobre as letras, ortografia. Então ela não vai precisar se preocupar com a escrita, porque ela vai ser automática, que ela foi estimulada precocemente. E ela vai se preocupar mais com o que ela deve fazer na atividade, isso mais pra frente. Então, isso daqui é uma das consequências da escrita precoce. A segunda consequência, que é um outro benefício, é que quando a criança ela não é estimulada precocemente, ela tem problemas com baixa estima. Então, ela fica frustrada porque ela não consegue acompanhar os colegas, ela fica frustrada porque ela falta confiança na própria escrita e por uma série de motivos
que são resultado dessa falta de estimulação na pré-escola. Porque muitas pessoas acham que na pré-escola não deve haver registro. Lógico que o lúdico ele deve ser muito mais estimulado na pré-escola. Porém, a gente deve sempre ter alguma forma de registro e a escrita precoce é uma das estimulações que deve ser feita para não ocorrer esse tipo de problema mais à frente na criança. Terceira consequência, coloquei aqui uma tartaruguinha, porque assim, é a lentidão. Quando a criança ela não tem essa escrita precoce estimulada, ela se torna um escritor lento. E o escritor lento, o que acontece com ele é que ele tem uma dificuldade enorme em colocar ideias no papel. Então, quando a gente vê aquelas crianças que ela tem dificuldade de escrita, que ela para no meio, que ela não consegue concatenar as ideias, digamos assim, ligar, fazer as conexões de uma escrita, isso ocorre porque possivelmente ela não teve esse estímulo precoce na idade pré-escolar. Então, super importante para que a criança não tenha essa lentidão, que é o que eu falei daquele elemento da velocidade. E por fim, vamos falar sobre o processo. Assim como tudo tem um processo, aqui eu coloquei, para figurar uma larvinha, na verdade uma lagarta que ela vira borboleta, a criança também. Quando a criança está fazendo a escrita precoce, ela ainda não tem a firmeza no lápis, não tem controle de pressão, tem uma série de elementos que são trabalhados nessa escrita precoce. E daí esses elementos eles vão contribuir para que a criança alcance os dois elementos principais da escrita, que é a velocidade e a legibilidade. Esses dois elementos eles contribuem para que a escrita seja automática. E essa é a chave total dos benefícios da escrita precoce da criança. É um assunto assim um pouco mais pesado, do que os vídeos anteriores. Se você achou interessante, num outro vídeo eu posso tratar um pouquinho sobre as estratégias que você pode utilizar para estimular essa escrita precoce. Se você gostou do vídeo, clique no curtir, se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, escreva abaixo. E se inscreva também no meu Instagram, que você tem acesso a esse tipo de postagem que é bem interessante e eu sempre coloco por lá. Até a próxima!